Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2020, do Campus Serra, IFES Campus Serra. Eu sou Rosilene de Sá Ribeiro, sou física com doutorado em física, mais precisamente em cosmologia. Há 12 anos estou atuando no IFES Campus Serra em ensino, pesquisa e extensão. E é um prazer estarmos mais um dia aqui com vocês e mais uma vez na nossa Semana de Ciência e Tecnologia. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que vem nos apoiando desde 2018. Agradecer ao palestrante de hoje, o professor Dr. Jefferson, que já está presente aqui conosco, porque nós tivemos um probleminha técnico e só conseguimos entrar agora. Peço mil desculpas a vocês, tá? Ao professor Leandro, que faz parte da nossa equipe, que está nos mediando no momento, a Jussiele, da Comunicação Social, que tem prestado todo o apoio para a divulgação e realização do evento, ao IFES Campus Serra, pelo apoio também e disponibilização dos espaços físicos, e principalmente a vocês que estão nos ouvindo. Nós temos presente aqui também, conosco, nosso diretor-geral do Campus Serra, o professor Dr. José Geraldo Orlandi, ao qual eu vou passar a palavra. Depois eu vou falar um pouquinho, só rapidinho, coisa de 5 minutos, para o professor Dr. Jefferson Andrade começar a palestra dele, para não atrasar tanto, tá? Obrigada, Zé Geraldo. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jefferson, nosso palestrante do dia. É com grande satisfação que nós estamos no segundo dia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do IFES Campus Serra, e para mim é um prazer estar aqui e dar as boas-vindas a todos os participantes. Inteligência artificial, o assunto está em evidência no momento, e com certeza teremos uma palestra muito interessante do professor Jefferson, que o rapaz é cobra criada, tá, Jefferson? Parabéns aí pelo todo o seu conhecimento e seu legado. Quero agradecer também a Jussiele, nossa querida a servidora da comunicação social, pela questão dos links de internet. Nós estamos transmitindo, gerando as imagens em um ambiente e publicando e transmitindo em outro. Então, houve um probleminha técnico, né, Rosilene? Conseguimos resolver em tempo, deu tudo certo, né? O Leandro, nosso responsável aí pela criação da sala na RNP e, consequentemente, os ajustes também técnicos. Mas é isso, pessoal. Que bom, estamos no segundo dia. Eu estou aqui ansioso para ver a palestra do Jefferson. E aí, volto a palavra para você, Rosilene. Obrigado a todos. E é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Zé Geraldo. Bom, eu vou ser bastante rápida, tá certo? Vou pular vários slides aqui. Só para mostrar para vocês aqui rapidamente, esse mapa aqui é de 2017, onde cada pontinho aqui iluminado foram os municípios em todo o Brasil participando da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E tivemos 1.311 municípios participando em 2017, em 2018 subiu para 1.506, e o objetivo é cada vez abrangermos mais os municípios trabalharem mais, desenvolvendo trabalhos durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre todos os anos no mês de outubro. Então, foram desenvolvidos nesses 17 anos vários temas, onde nós começamos a trabalhar neles em 2018, depois em 2019, e agora estamos virtualmente em 2020 fazendo algumas palestras, mas o nosso trabalho ele é anual, né? A gente faz esses movimentos durante a semana e continua desenvolvendo os projetos durante o ano. Para vocês terem uma ideia só como que foi o ano passado, eu vou compartilhar novamente um link com vocês aqui, que dura 1 minutinho só, tá certo? Não vai atrapalhar tanto, só para vocês observarem como foi ano passado.
trouxe uma bobina de péssima musical. Então vai ficar Bom, ano passado nós tivemos mini cursos da plataforma Arduino oferecidos para a comunidade, não só para o pessoal do IFES, mas também para alunos do Estado e da Prefeitura, e também alunos particulares. Eles puderam fazer gratuitamente vários cursos com a gente, participar de palestras de biocombustíveis, energia fotovoltaica, que era o tema, né, da Semana Nacional do ano passado. E participar dessa mostra, que são experimentos que os nossos alunos construíram com recursos do CNPq, tá certo? E a gente está montando uma sala para visitações externas, com todos esses experimentos, onde as escolas vão poder agendar um horário para fazerem as visitações e poderem ter explicações dos experimentos e saber um pouquinho mais de física e um pouquinho mais de automação, porque todos esses experimentos são automatizados. E todos desenvolvidos pelos nossos alunos de iniciação científica. Bom, eu ia falar um pouquinho sobre as meninas, mas só vou, como o tempo está curto, só vou comentar o seguinte: nós estamos precisando de mais mulheres na área de exatas, tá? Então, é bom a gente prestar atenção, principalmente nesse artigo que foi publicado em 2017. Essa pesquisa feita e publicada na revista Science, eles chegaram à conclusão que, até os 5 anos de idade, as meninas e os meninos, eles tinham o mesmo interesse na área de exatas, porque eles se achavam realmente muito inteligentes. Aos 5 anos, as crianças pareciam não diferenciar entre meninos e meninas, na expectativa de serem realmente muito inteligentes. A versão do brilhantismo adulto da criança. Mas aos 6 anos, as garotas estavam preparadas para colocar mais garotos na categoria realmente muito inteligentes e se afastarem dos jogos destinados ao realmente inteligentes. Né? Essa descoberta sugere que as noções de brilho de gênero são adquiridas cedo e têm um efeito imediato nos interesses das crianças. Então, nessa transição de 5 a 6 anos, tanto os pais quanto as escolas têm que tomar muito cuidado de não diferenciar menino de menina ao escolher um brinquedo, ao escolher a forma de ensinar, porque é nesse transição aí que começa a despertar, a menina começa a ficar se achando que a área de exatas não é para ela, entendeu? Então, vamos incentivar as nossas meninas a trabalharem, né, a entrar nessa área, que é muito bonita, é árdua, não é só esse problema, existem vários problemas que levariam uma palestra inteira para falar, mas eu só queria dar esse toque para vocês, tá? E nós tivemos ontem o professor Richard falando sobre internet das coisas e o professor Paulo falando sobre ética na inteligência artificial. Já está gravado no YouTube, vocês podem assistir novamente, tá certo? Quem não assistiu, é uma oportunidade de ver novamente as 2 palestras que foram maravilhosas. Hoje nós teremos a participação do professor Jefferson, e foi, infelizmente, no final da tarde de ontem, o pesquisador suíço comunicou que não seria possível participar hoje da palestra,
mas ele deixou o e-mail dele, o pesquisador Edson Suíço, ele é do INPI, e como não vai poder participar, ele deixou o e-mail aqui para vocês poderem se comunicar e tirar as dúvidas que, caso tenham, sobre patentes e propriedade intelectual. Ele estará respondendo individualmente cada e-mail que foi enviado a ele, tá certo? E hoje, é com muita satisfação que nós vamos saber um pouquinho mais sobre inteligência artificial com o professor Dr. Jefferson Andrade. Ele é engenheiro de computação, mestre em informática, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. Ele fez o doutorado dele e é professor titular do Campus Serra e membro do programa de pós-graduação em computação aplicada do Campus Serra. Eu vou deixar para ele falar um pouquinho do restante do currículo dele, dos interesses do que ele anda participando, tá certo? Porque ele trabalha com várias áreas ligadas à inteligência artificial e diretamente ligada à inteligência artificial. E logo após da introdução, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre inteligência artificial. Professor Jefferson, boa tarde. Opa, boa tarde. Eu espero que vocês todos possam me ouvir bem. E agradeço as palavras da Rosilene, do professor José Geraldo. Eles foram muito gentis na introdução deles a meu respeito. Então, como já foi falado, né, eu sou engenheiro de computação, sou mestre em informática, fiz doutorado em educação e sou professor titular do programa de pós-graduação em computação aplicada do Campus Serra, né, do Campus Serra do IFES. E atualmente eu tenho trabalhado bastante com a área de ciência de dados, mas a minha formação inicial, digamos assim, ela foi na área de lógica, principalmente, e de métodos clássicos de inteligência artificial. Hoje, como a gente vai ver mais adiante, a gente tem uma ênfase muito grande no que se convencionou chamar de aprendizado de máquina, né, métodos de aprendizado de máquina, e os métodos tradicionais, eles estão um pouco os métodos clássicos, né, baseados em lógica e conhecimento estruturado, eles estão um pouco fora de moda, digamos assim. Mas como a gente também vai ver, muitas vezes, algo que está fora de moda pode causar um novo boom na área de pesquisa, né, dar um novo impulso nas áreas de pesquisa. Então, vamos começar com a apresentação. Só um esclarecimento. Vez ou outra eu vou olhar para o meu lado direito, que é onde eu estou controlando o vídeo. Não é absolutamente falta de interesse na apresentação. É só uma necessidade por causa da forma como a minha configuração está estruturada aqui de computação. Então, uma breve história da inteligência artificial. A gente vai falar um pouco sobre a origem e o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu acredito fortemente que a gente só consegue entender como é que as coisas são se nós entendermos como é que elas chegaram a ser como são. Se a gente não entender qual foi o caminho que as coisas trilharam até chegar no estado em que elas estão, a gente não vai conseguir entender por que elas estão nesse estado, por que algumas coisas ganharam mais importância do que outras e por que as coisas, às vezes, parece que poderiam ter sido feitas antes ou alguma coisa assim. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse histórico, um pouco sobre o desenvolvimento da IA, mas antes de a gente começar especificamente a falar sobre o desenvolvimento da IA, né, da inteligência artificial, a questão que a gente precisa se fazer, né, o que a gente costuma se fazer frequentemente, é o que é inteligência artificial. Então, definir inteligência artificial é uma coisa extremamente difícil. Porque inteligência artificial se baseia num conceito que é, por sua vez, extremamente difícil de entender também, que é o conceito de inteligência. Existem alguns conceitos que a gente compreende, a gente tem um entendimento tácito desses conceitos, né? A gente adquire um entendimento sobre eles ao longo da vida, mas a gente não consegue, eu tenho muita dificuldade, frequentemente, em colocar esses conceitos em palavras. Um exemplo fora da área de IA
o exemplo de uma coisa. Se você tentar definir coisa sem usar a palavra coisa, você vai acabar usando alguns sinônimos de coisa para tentar definir o que é coisa. Você não consegue definir esse conceito a partir do zero, ou a partir de outros conceitos mais básicos do que ele, vamos colocar assim, a partir do zero não, mas a partir de outros conceitos mais básicos. Inteligência é algo parecido. A gente não consegue dar uma definição de inteligência a partir de conceitos mais fundamentais. A gente só consegue definir inteligência por comparação. Nós nos consideramos inteligentes, né? Os seres humanos se consideram inteligentes ou definem inteligência a partir deles mesmos. Então, qualquer definição de inteligência, ela acaba se baseando naquilo que nós fazemos. Porque a gente não consegue definir inteligência de outra forma. A inteligência artificial, ela tem várias definições possíveis. Essa imagem que está aparecendo no slide, por exemplo, ela ilustra essa situação que eu estava comentando. Para representar a inteligência artificial, a gente tem algo que parece um cérebro, porque nós associamos inteligência conosco, e a matriz da nossa inteligência é o cérebro, e ele está estilizado na forma de um circuito eletrônico. Então, a gente mescla o cérebro, que é o que nós entendemos como a nossa inteligência, com aquilo que nós temos de ferramenta para tentar replicar essa inteligência. Então, a gente vai avançar na história da inteligência artificial mais adiante, fazendo um paralelo também com a história da computação, que é a ferramenta que nós temos hoje para tentar reproduzir inteligência, para tentar criar essa coisa que a gente chama de inteligência artificial. Entre as várias definições possíveis de inteligência artificial, eu separei algumas. Por exemplo, IA é a parte da ciência da computação que se preocupa em desenvolver sistemas computacionais inteligentes. Isso é, sistemas que exibem características às quais nós associamos com a inteligência no comportamento humano. Por exemplo, compreensão da linguagem, aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, e etc. Então, ele define inteligência artificial como uma sub-área da computação, construir sistemas computacionais, e ele também define inteligência artificial como algo que vai exibir características que, quando os seres humanos exibem, nós chamamos de inteligência. Então, ele é uma síntese daquilo que eu estava falando, né? A gente foca nas ferramentas que a gente tem para atingir o objetivo, e a gente foca na imitação ou no paralelo com o ser humano para definir o que é inteligência artificial. A outra definição muitas atividades mentais, como escrever programas de computador, matemática, raciocínio do senso comum, compreensão de línguas e até dirigir um carro, demandam inteligência. Nas últimas décadas, vários sistemas computacionais foram construídos para realizar essas tarefas. Dizemos que tais sistemas possuem algum grau de inteligência artificial. Então, novamente aqui, ele está focando em um paralelo com os seres humanos, mas aqui ele desvia um pouquinho da definição anterior. Aqui ele se foca mais no comportamento, ele se foca mais em realizar tarefas que parecem exigir inteligência. Prestem atenção, por favor, em quais tarefas ele colocou. Escrever programas de computador, matemática, raciocínio do senso comum, compreensão de línguas, dirigir automóveis. São todas tarefas que a gente considera tarefas relativamente complexas. Mas isso vai ser posto em questionamento mais adiante. A gente vai falar sobre isso. Na verdade, isso constitui um certo paradoxo da IA, e a gente vai voltar nesses temas depois. Uma outra definição IA é o estudo das faculdades mentais através do uso de modelos computacionais. Essa definição ela já é bem diferente das duas anteriores. Nessa definição aqui, os autores, eles enxergam a inteligência artificial como uma forma de nós entendermos a nossa própria inteligência. Ele quer estudar como os modelos mentais funcionam, como as faculdades mentais funcionam, criando modelos computacionais. Isso aconteceu já em diversas outras áreas da ciência. Um exemplo que eu gosto particularmente é a questão do voo. A gente entendeu como as outras criaturas voavam,
quando nós realmente decidimos que nós iríamos construir máquinas que voavam. Foi aí que nós entendemos os princípios físicos que permitem a essas outras criaturas, esses outros seres voarem, quando nós decidimos imitar ou criar coisas que faziam o mesmo que eles. Então, esse autor aqui, ele está propondo esse caminho, ele está propondo a IA como uma forma de nós entendermos como a nossa inteligência funciona, porque a gente não sabe muito bem como a nossa inteligência funciona. Então, tentando criar, através de acertos e erros, artefatos que demonstram inteligência, a gente aos poucos vai entendendo a nossa própria inteligência. E essas coisas se realimentam. O estudo da cognição, né, da inteligência, ele alimenta a IA, e a IA alimenta o estudo da cognição em alguns casos também. E, por fim, né, mais uma definição aqui, IA é o estudo do comportamento inteligente. Seu objetivo final é uma teoria da inteligência que explique o comportamento das entidades inteligentes naturais e que guie a criação de entidades capazes de comportamento inteligente. Nessa definição, ele também se foca em comportamento. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque existem duas formas que você pode olhar para a inteligência. Você pode olhar ela pelo lado de fora. Alguma coisa se comporta de modo inteligente, então eu considero que ela é inteligente. Eu não me interesso muito por quais são os processos internos que permitem a essa coisa exibir aquele comportamento. E uma outra forma é você se preocupar com os processos. Essa entidade ou esse artefato que eu estou analisando, ele tem consciência? Eu posso dizer que ele de fato é consciente, que ele pensa, que ele exibe aqueles processos mentais que eu associo com inteligência e com consciência? Essa segunda forma ela é muito mais complicada, porque até hoje a gente não consegue definir consciência, assim como a gente não consegue definir inteligência. Existem várias propostas de tentar definir, mas elas sempre acabam, assim como a gente está vendo aqui nas definições de inteligência artificial, as definições de consciência sempre acabam fazendo um paralelo com aquilo que nós reconhecemos como consciência nos seres humanos. Nós não conseguimos dar definições baseadas em conceitos mais fundamentais, que sejam definições que a gente pode extrapolar para qualquer outro tipo de ser senciente. Então, analisar o comportamento, se esse comportamento parece um comportamento inteligente ou não, é muito mais fácil do que analisar os processos mentais. Mas existe mérito nos dois. Nós só vamos entender como a nossa própria mente funciona o dia que a gente conseguir analisar esses processos mentais. Então, como eu espero que tenha sido possível ter uma ideia, definir IA já é um troço difícil. Criar IA é bem mais difícil. Mas é uma coisa que a gente sonha há muito tempo em fazer, né? Desde a antiguidade clássica, a gente tem lendas, a gente tem mitos, a gente tem histórias de seres humanos, ou deuses, ou qualquer outro ator, né? Tentando, ou, no caso das lendas, né, conseguindo criar seres artificiais que são inteligentes, que replicam o comportamento humano. Em várias culturas diferentes tem lendas sobre isso. Eu selecionei uma aqui, que é a lenda de Talos, né, que era um gigante de bronze que foi construído pelos deuses para vigiar a ilha de Creta. E Talos exibia inteligência, embora ele fosse um servo, mas ele conseguia tomar ações que a gente considera inteligentes. Ele conseguia identificar ameaças, ele conseguia combater essas ameaças, e assim por diante. Fora do reino das lendas e da ficção, no estudo mais formal, né, do que é lógica, do que é o raciocínio, a gente também vem desde a antiguidade clássica, né, pelo menos desde o século IV. As culturas chinesa e indiana, elas têm uma tradição do estudo de lógica. Em geral, essas tradições elas estavam associadas a um caráter espiritual também bastante forte, mas a tradição que chegou para a gente, que influenciou a matemática e a ciência, ela é a tradição grega. Ela começa com Aristóteles, né? Lá no século IV, lá antes da Era Comum. Aristóteles foi o primeiro pensador que a gente tem notícia, que a gente tem conhecimento,
que tentou formalizar os conceitos de lógica e de raciocínio. Ele formalizou o silogismo, que na opinião dele seria um raciocínio perfeito, né? Então, todo humano é mortal, Sócrates é humano, então Sócrates é mortal. Então Aristóteles, ele definiu isso, assim como ele definiu várias outras coisas. Aristóteles foi um grande gênio, né, da antiguidade. E, infelizmente, depois dele, embora tenha havido alguns avanços, mas não foram avanços muito significativos. Nós ficamos um bom tempo sem ter algum avanço grande, né, sem ter algum salto no estudo. Só lá pelo século XVI, XVII, é que a gente começou a ter pessoas que começaram a tentar retomar o estudo da lógica e dos mecanismos do raciocínio, da forma como as pessoas da época entendiam o que era raciocínio. Então, no século XVII, 1942, foi inventada a primeira calculadora mecânica que nós temos notícia. Embora existam indícios de que outros mecanismos tenham existido no passado, essa foi a que se preservou e chegou até a gente, e chegou para nós até agora. Tá? Leibniz melhorou essa calculadora, ele acrescentou as funções de multiplicação e de divisão. Leibniz foi um dos inventores do cálculo, e ele descreveu um troço que ele chamou de cálculos ratiocinator, né? Não sei pronunciar latim muito bem, mas seria algo assim. E, na visão de Leibniz, o raciocínio ele poderia ser todo descrito através de um cálculo, assim como a aritmética e a geometria podem ser descritos por cálculos. E quando duas pessoas, dois filósofos, ele chama, né, discordassem de alguma coisa, não haveria necessidade, no sonho, né, do Leibniz, dessas pessoas ficarem discutindo. Elas pegariam, cada uma delas, um lápis e um papel, e elas executariam um cálculo para ver qual dos dois estava certo. Acredito que se ele vivesse hoje e visse as pessoas discutindo na internet, ele ia dar um tiro na cabeça, mas, enfim, né, era o sonho dele. E isso influenciou vários outros pensadores. Lá no século XIX, a gente já tem avanços mais significativos. No comecinho do século, em 1801, um engenheiro, na época, chamado Joseph Marie Jacquard, ele inventou um tear que podia ser programável através de cartões perfurados. Como a gente pode ver na figura aqui. Talvez não dê para perceber muito bem, mas essas coisas que estão à direita, eles são cartões que você insere no tear, e de acordo com as perfurações nesses cartões, ele cria tecidos com estampas diferentes. Foi a primeira máquina programável da qual nós temos notícia, que podia fazer diversas coisas diferentes com uma programação trocável, né, que você podia substituir e inventar novas a seu bel prazer, sem ter que alterar a máquina em si. E, do ponto de vista da parte cultural, né, também foi um período importante, porque a gente teve Frankenstein, da Mary Shelley, que é uma retomada da ideia de que nós somos capazes de criar seres artificiais que podem fazer o mesmo que nós, né, ou pelo menos em parte. A gente teve o trabalho do Charles Babbage e da Ada Lovelace numa calculadora programável, também é um dos pioneiros, embora tenha havido um pouco depois do tear de Jacquard. Ele tem uma característica diferente, porque o tear ele visava produzir um artefato concreto, né, o pano, né, o tecido, e a calculadora do Babbage, da Ada, ela produzia coisas abstratas, digamos assim, ela produzia cálculos. No meados do século, George Boole, ele publica um estudo sobre as leis do pensamento, que é onde aparece a definição pela primeira vez da álgebra booleana, né, que a maioria das pessoas que já estudou computação já viu as operações e ou não, né, lá em 1854. E no final do século XIX, um sujeito chamado Gottlob Frege publicou um troço chamado Begriffsschrift, que eu espero que seja próximo disso, eu pronuncio em alemão, porque eu também não falo alemão, que é isso aqui. Isso aqui é um exemplo do Begriffsschrift. Em português, a gente chama esse troço de ideografia. Então, isso aqui é um exemplo de ideografia. O que é essa ideografia? A ideografia
ela é a primeira formulação de lógica de alta ordem que existiu na história, pelo menos até onde nós conhecemos. Se alguém fez antes, não ficou conhecido. Essa notação não é a que a gente usa hoje, mas ela permitia representar conceitos de lógica até de segunda ordem, permitia fazer o que a gente chama de quantificação, falar que alguma coisa é verdadeiro para todos os indivíduos do conjunto, ou para algum indivíduo de um conjunto, e isso aqui foi recebido na área de matemática, na verdade não existia um estudo formal de lógica naquela época ainda, mas foi recebido nos círculos científicos como alguma coisa fantástica, ele mudou o mundo, digamos assim. Essa definição do Frege, ela deu início a todo um programa de formalização da matemática em uma tentativa de definir máquinas, no sentido mais abstrato possível, que pudessem resolver problemas matemáticos. Algo parecido com o que o Babbage e a Ada Lovelace fizeram, só que numa escala muito maior. Babbage e Ada Lovelace, eles estavam preocupados em cálculos complexos. O que se iniciou depois com o trabalho do Frege foi uma tentativa de provar teoremas matemáticos, que é algo que a gente considera muito mais complicado. Em 1913, Bertrand Russell e o Whitehead, eles publicaram um livro chamado Principia Mathematica, que é uma tentativa de aplicar os conceitos desenvolvidos pelo Frege para provar as fundamentações da matemática. Tem um fato curioso sobre isso aí, que eles provam que 1 mais 1 é igual a 2. Eles gastam só 168 páginas para fazer essa prova, usando as fundamentações. Em 1915, Leonardo Torres e Quevedo constrói a primeira máquina capaz de jogar xadrez. Ainda não era um computador digital, mas era um computador elétrico, era um artefato elétrico que era capaz de jogar xadrez. Tudo era feito em hardware, tudo era feito em circuito, não existia programação na época, mas ele tem a honra de ser a primeira pessoa a ter criado uma máquina capaz de jogar um jogo contra um ser humano com um certo grau de proficiência. Em 1921, foi encenada uma peça de teatro chamada Rousseau's Universal Robots, que é o que está descrito aqui na imagem. Foi a primeira vez que a palavra robô apareceu registrada em texto. E a ideia era, novamente, que a gente estava criando seres artificiais capazes de fazer o que nós fazemos. Essas pessoas que estão aqui do lado direito da imagem, eles são pessoas artificiais, eles não são exatamente robôs. Quem já assistiu Blade Runner, o filme Blade Runner, sabe que em português ele tem um subtítulo, que é o Caçador de Androides. E se você assistiu o filme, você sabe que as pessoas os seres que ele está caçando não são exatamente androides, eles são seres humanos sintéticos, ou seja, eles são feitos com material biológico, mas eles são sintéticos. É mais ou menos como se a gente pegasse uma impressora 3D, carregasse ela com um monte de células e imprimisse uma pessoa. Basicamente isso. A ideia do Rousseau Universal Robots é a mesma. Só que, com o tempo, o termo robô acabou sendo associado com seres, com artefatos eletrônicos, ao invés de artefatos biológicos. Mas a ideia nasceu assim. E nos anos 30, o Alonzo Church desenvolve um troço chamado lambda cálculo. Esse lambda cálculo é uma forma de você tratar computabilidade, resolver problemas computacionais, usando apenas funções. Tudo no lambda cálculo é função. E existe uma demonstração de que todo e qualquer problema que possa ser resolvido por um computador pode ser resolvido por lambda cálculo. E se não pode ser resolvido por lambda cálculo, não vai poder ser resolvido por computador nenhum. Lambda cálculo é um formalismo extremamente poderoso. Mas ele também é um pouco mais complexo. É provavelmente por isso que ele acaba sendo bem menos citado do que a máquina de Turing, que aparece lá em 1936 e é considerada como o fundamento oficial, o início oficial da era da computação. Tá?
Em 1931, um sujeito chamado Kurt Gödel, ele desenvolveu um teorema da incompletude. O que é esse teorema da incompletude? Eu citei agora há pouco que, com o trabalho do Fred, começou-se uma tentativa de tentar criar máquinas que pudessem provar teoremas da matemática. O teorema da incompletude de Gödel, ele prova que existem coisas que não são possíveis serem provadas. Não é que a gente não sabe provar. O teorema da incompletude, ele prova que tem coisas que jamais poderão ser provadas por um meio mecanizável. O teorema da incompletude, ele foi recebido como um desastre, ele foi recebido como uma hecatombe pelo pessoal que trabalhava com a ideia de computabilidade na época, porque ele parecia provar que qualquer esforço para criar uma máquina capaz de resolver problemas era inútil, que não seria possível fazer máquinas que resolvem problemas. Por conta de uma interpretação errada. Né? O Gödel, ele não provou, ele não demonstrou que não era possível provar nada. Ele falou, existem coisas, algumas coisas, poucas, né, em comparação com o universo de problemas que existe, que não podem ser provadas. Mas existe uma infinidade de outras coisas que pode. Então, levou um certo tempo para as pessoas se recuperarem do baque do teorema de Gödel e entenderem o que ele significava de fato. Mas em 1936 o Turing publicou o trabalho dele, que era muito mais fácil de ser lido e entendido do que o trabalho do Church, e isso causou um novo ânimo, criou um novo ânimo para a área de computabilidade. Infelizmente, logo depois, ou felizmente, depende da forma como você vê as coisas, né? Eu acredito que é infelizmente, logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, e aí boa parte dos trabalhos científicos teve que ser interrompido, mas algumas coisas continuaram acontecendo. Por exemplo, em 1943, dois pesquisadores, McCulloch e Pitts, eles publicaram um trabalho em que eles tentavam descrever o funcionamento do cérebro a partir do funcionamento dos neurônios. E eles criaram um modelo abstrato do que seria um neurônio, que é essa figura que está aqui embaixo. Um neurônio, ele é basicamente uma chave, um switch, né, digamos assim. Se essas entradas x1, x2, x3, multiplicadas por alguns pesos, somarem acima de um determinado valor, ele dispara um sinal 1. Se somarem abaixo, ele mantém o sinal 0. Bem a grosso modo, seria isso. Veja que em 1943 ainda não existia nenhum computador. Ninguém falava em computação da forma como a gente fala hoje. Mas esse modelo aqui foi criado lá. Isso é a base para o que a gente conhece hoje como redes neurais. Em 1944, John von Neumann, que é um grande nome na área de computação também, ele publicou uma teoria dos jogos e do comportamento econômico, que é considerado uma das bases, né, ou talvez a principal base, para o que a gente chama hoje de teoria dos jogos, que não é isso que ele fez aqui, né? A teoria dos jogos é do John Nash, um matemático chamado John Nash, que não é só importante para alguns aspectos da área de computação, mas também é bastante importante para a área de economia. Em 1945, o termo cybernetics foi usado pela primeira vez, e assim como robô mudou de significado desde o seu primeiro uso até agora, o termo cibernética também mudou um pouco de significado. Antes, ele significava apenas o estudo de redes, né, estabilização de redes. Hoje, ele está relacionado a diversas coisas ligadas com a área de computação e de automação. Né? E aí tem o que eu optei por chamar de história moderna, embora eu vou quebrar essa história moderna mais adiante em outros pedaços, que é a partir de 1950, né, os anos 50 em diante, quando a gente começa a ter os primeiros computadores eletrônicos de acesso público, digamos assim, né? Porque durante a guerra a gente teve alguns esforços, né, durante a Segunda Grande Guerra a gente teve alguns esforços para criar computadores, mas eles não podiam ser acessados por ninguém fora do serviço de inteligência militar. Né? Então, os primeiros computadores que puderam ser utilizados mesmo começam a aparecer final dos anos 40, 50. Em 1950, o Alan Turing ele propõe o que a gente chama hoje de teste de Turing, que é basicamente o seguinte:
se você estiver interagindo com uma certa entidade, mais ou menos da forma como nós estamos interagindo agora, né? Eu tenho uma tela de computador aqui e eu interajo com vocês através do teclado ou da minha voz, né? Vamos considerar que fosse só o teclado. Então, se eu estiver interagindo com uma entidade dessa forma e eu não for capaz de dizer se essa entidade é um ser humano ou não, se ele conseguir me enganar bem o suficiente, então, de acordo com o teste proposto pelo Turing, essa entidade deveria ser declarada inteligente. Hoje em dia, alguns pesquisadores acham que o teste de Turing ele é fraco demais para o que a gente entende como inteligência. Mas ele foi um divisor de águas, ele norteou o desenvolvimento da inteligência artificial durante mais de meio século. Até hoje, eu diria que ele talvez seja o teste mais importante que a gente tem. Ainda nos anos 50, o jogo de xadrez foi definido como um troço que a gente chama de um problema de busca na área de computação. E boa parte dos jogos de tabuleiro se enquadrou nessa categoria mais tarde, de jogos de busca. Nos anos 50, Isaac Asimov define as 3 leis da robótica. Embora Isaac Asimov escreva essencialmente ficção, ele nunca escreveu nada na área de robótica ou de inteligência artificial do ponto de vista acadêmico. O trabalho do Asimov, tanto em IA quanto em robótica, na área de ficção, ele influenciou muita gente que veio depois. Existe um número razoável, né, um número expressivo de pesquisadores que declaram que só se interessaram pela área de robótica ou pela área de inteligência artificial porque eram fãs do Isaac Asimov quando liam ficção. Então, o trabalho dele é um marco bastante importante. Tá? E em 1951, nós tivemos os primeiros programas de IA da história que conseguiam jogar, né, jogar xadrez e damas. Lembrando que o trabalho do Enhadrist, ele não era um programa, ele era uma máquina que jogava xadrez. Então, esses são os primeiros programas, os primeiros software capazes de jogar damas e xadrez. Tá? E em 1956, numa universidade, numa faculdade chamada Dartmouth, que está inclusive escrito errado, tem um H a mais aqui, depois eu vou corrigir, tá? Esse H não existe. Ocorreu uma conferência para discutir sobre IA, mas ela não tinha esse nome porque o termo inteligência artificial não existia ainda. Ele foi inventado durante essa conferência. Né? E essas pessoas aqui, vocês podem ver que, se eu não apresentasse eles para vocês e mostrasse essa foto, você saberia que eles são nerds, né? Então, esses caras são considerados os fundadores do campo de inteligência artificial oficialmente, embora tenha havido trabalhos anteriores, ninguém discute que houve trabalhos anteriores, mas esses caras inventaram o nome IA e configuraram, né, o nome de inteligência artificial, e configuraram um campo de estudo dentro da área de ciência da computação e criaram os primeiros laboratórios dedicados a isso e os primeiros programas de pesquisa dedicados a isso. Então, John McCarthy, Marvin Minsky, Nathan Rochester e Claude Shannon, entre outros, são nomes muito importantes na área de IA. Aqui é uma foto deles em 2006, 50 anos depois da primeira reunião. Também foi um congresso, uma reunião na mesma faculdade, Dartmouth, e eles tentaram discutir o que eles esperavam para os próximos 50 anos da área de IA. Então, embora 50 anos para o nosso tempo de vida pareça muito, se você compara isso com qualquer outra ciência, é muito pouco. A primeira vez que eu apresentei uma versão dessa palestra foi em 2017, a minha avó ainda estava viva. E eu até brinquei, eu falei assim, a minha avó é mais antiga do que a área de computação como um todo, ela nasceu antes do Turing publicar a tese dele. Então, existem pessoas vivas hoje que nasceram quando não se existia nem o conceito de computador. Então, é um campo extremamente novo. E apesar de tão novo, a gente vê o quanto ele tem influenciado as nossas vidas hoje. Em 56, a gente teve a primeira demonstração do Logic Theorist. O Logic Theorist era um programa de computador que tentava fazer aquilo que os matemáticos tentaram fazer lá no começo do século, ou seja, você apresentava um teorema de matemática para ele, ele tentava te dar uma prova desse teorema. Esse é um problema em aberto até hoje, a gente ainda até hoje tenta criar programas que façam provas matemáticas cada vez melhores, e a gente tem ido aos pouquinhos melhorando. O Logic Theorist, ele conseguia alguns acertos, poucos,
e a gente foi melhorando o nível de acerto desses programas e continua tentando melhorar até hoje. E em 1957 teve uma demonstração do General Problem Solver. Esse General Problem Solver, ele durante muitos anos definiu o algoritmo padrão para resolução de problemas, ou para tentar resolver problemas de modo geral. Você dava um problema de planejamento, ou um problema de transporte, ou alguma coisa assim, e esse algoritmo tentava resolver. É claro que ele já foi abandonado há algum tempo, mas durante quase 2 décadas ele foi o principal algoritmo utilizado para resolver problemas. Tá? E aí a gente teve os anos dourados da inteligência artificial, de 1956 até 1974, mais ou menos, que era uma época em que a IA tinha acabado de ser inventada, ninguém tinha usado IA para resolver problema quase nenhum, então todos os problemas estavam em aberto e as pessoas começaram a resolver vários problemas. Todos os problemas fáceis foram resolvidos. Então deu a impressão de que a IA estava avançando num ritmo absurdamente rápido, extremamente rápido, via-se resultados a cada mês, a cada ano, e parecia que a gente em 20, 30 anos ia ter um computador capaz de pensar que nem os seres humanos pensavam. Inclusive os pesquisadores da época chegaram a declarar esse tipo de coisa. Prova de que mesmo que você trabalhe numa área, você não está imune ao hype, né, à modinha e a fazer previsões erradas. Então, em 58, John McCarthy inventou o Lisp. Quem é da área de computação sabe que fala-se muito de Lisp, embora pouca gente use Lisp hoje em dia, mas ela foi a principal linguagem para trabalhar com computação dos anos 50 até, possivelmente, os meados dos anos 80, começo dos anos 90. Tá? Em 58, Frank Rosenbach inventa um troço chamado Perceptron. Lá em 43, o Macaulay e o Mitz, eles definiram neurônio artificial. Perceptron é um tipo de neurônio artificial que provavelmente é o mais usado até hoje. Tá? E ele conseguiu implementar isso em computação, em programas, e construir as primeiras redes neurais. E elas conseguiram resolver alguns problemas que não eram resolvidos por outros métodos, e as pessoas ficaram bastante otimistas com relação a isso. Infelizmente, um pouco depois veio meio que um balde de água fria em cima disso. Não merecido, na minha opinião, mas veio. Em 59, o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT foi fundado. Tá? É o laboratório de inteligência artificial mais antigo ainda em atividade. Né? Então, é esse prédio todo torto aqui, com uma arquitetura toda... Eu não sei nem definir essa arquitetura. E nos anos 50 e 60, a gente teve o trabalho em redes semânticas. A ideia de redes semânticas é você criar conceitos e criar relações entre esses conceitos. É literalmente você formar uma rede mesmo, e os fios que ligam os nós dessa rede são conceitos. Por exemplo, você pode definir carro e máquina, e pode ligar os dois por um fio escrito assim, é um. Carro é uma máquina, e coisas do tipo. E nos anos 60 a gente teve os fundamentos da inteligência artificial a partir de métodos bayesianos, ou seja, métodos estatísticos, que é muito importante, que é o fundamento para os algoritmos de aprendizado de máquina que estão na moda hoje em dia. Quer dizer, não para todos, né, mas para uma boa parte. Em 61 a gente tem o primeiro robô a entrar em operação numa fábrica da General Motors, robô chamado Ultimate, Unimate, desculpe. Ultimate é outra coisa. Tá. E foi uma época em que todo mundo estava muito otimista, existia muito dinheiro para fazer pesquisa, e as pessoas tinham expectativas extremamente não realistas em relação à inteligência artificial. Como eu falei, eles achavam que dentro de uma geração eles iam ter computadores capazes de fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem. Tá? Então, em 63, a gente tem o primeiro trabalho baseado na ideia que lançou a ideia de reconhecimento de padrões, um campo que a gente chama de visão computacional hoje em dia. Tá? Em 65, foi definido um troço chamado método de resolução, que é a base para um paradigma de programação chamado programação lógica. O principal representante de programação lógica é Prolog, as pessoas da área de computação, pelo menos ouvir falar de Prolog, já ouviram. Em 65 foi construído o ELISA. O ELISA era um programa de computador
que analisava sentenças, né? Você escrevia uma frase no teclado, a Elisa analisava essa frase, identificava pontos chaves, reescrevia ela de forma a parecer que ela estava conversando com você e repetia. Esse trabalho ele foi feito por um psicólogo e a Elisa teve um sucesso estrondoso na época, porque parecia que ela realmente entendia o que você estava falando com ela. Ele tinha uns truquezinhos muito espertos. Ela, né, na época, se ela não entendesse, se ela não conseguisse analisar a frase, ela tinha umas frases prontas do tipo, isso parece bem interessante, por que você não fala mais sobre isso? E coisas do tipo. Aquela tipo de coisa que você fala com gente chata que você não está tentando sair, mas eles não deixam, né? Ela falava isso com você. E um fato curioso disso também é que o autor do Elisa, ele teve que demitir a secretária dele, porque ela passava o dia inteiro conversando com a Elisa. Ela não trabalhava mais, ela ficou viciada no Elisa. Ele é o primeiro exemplo de chatbot que a gente tem, em 1965. E em 1965 também foi construído o primeiro sistema especialista. O que é um sistema especialista, né, para quem não é da área de computação? Um sistema especialista é basicamente um programa de computador no qual foi definido um conjunto, normalmente grande, de regras, em que ele fala, olha, se cheiro do ovo igual enxofre, então ovo podre. E coisas do tipo. Tipicamente você tem centenas a milhares de regras dessa forma. E os sistemas especialistas são usados para tomar decisões em situações em que normalmente você tem um especialista humano. Ou, em alguns casos, aconselhar a decisão em conjunto com um especialista humano. Os sistemas especialistas, eles conseguiram um sucesso bastante bom, eles foram responsáveis, como a gente vai ver mais adiante, por um momento de retomada no uso da inteligência artificial. E eu diria que eles não são mais utilizados porque as pessoas têm uma certa desconfiança com relação à tecnologia. Mas eles tiveram muito sucesso em várias áreas de atuação. Em 1968, a gente teve o lançamento de um sistema chamado Máxima, que é o sistema de álgebra computacional, um sistema usado para resolver equações, mesmo equações que envolvem cálculo diferencial, cálculo integral, envolve matrizes e coisas do tipo. Ele é o sistema de álgebra computacional mais antigo em atividade, o Máxima existe até hoje e é usado até hoje, ele funciona bastante bem. Em 1970, a gente teve um aprofundamento da ideia de redes semânticas com as redes de transição aumentada. Então, essa é a ideia geral de uma rede semântica. Ela permite a você definir conceitos e relacionar esses conceitos uns com os outros e representar gramáticas, por exemplo, e coisas do tipo. E a capacidade deles de representar, entre outras coisas, gramática, permitiu que eles fossem usados para os primeiros esforços de tradução. Então, a gente estava num momento em que a gente tinha zero capacidade de tradução automática das coisas, e aí esse conceito surgiu e permitiu a gente ter um determinado sucesso, digamos assim, 70%, 80% de sucesso em tradução. Então as pessoas imediatamente concluíram que daqui a mais 5 ou 10 anos a gente vai ser capaz de traduzir conversa em tempo real. Só que esse modelo ele tem limitações, e atingiu suas limitações desse modelo muito rápido. E ele avançou muito durante os primeiros 5, 7, 8 anos, e depois ele parou. E aí, imediatamente, as pessoas chegaram à conclusão de que, então ele não presta para nada, né? E aí joga fora. As pessoas tinham conclusões muito apressadas de tudo. E na área de inteligência artificial, isso fica muito claro em vários momentos. E aí veio o primeiro inverno da IA. Perceberam o que eu fiz aqui, né? Inverno, IA, isso aqui é um robô. Quem assistiu Eu, Robô, sabe quem é esse cara. Mas, enfim, o que foi o primeiro inverno da IA? Foi quando as pessoas chegaram à conclusão de que a IA nunca mais ia ser capaz de gerar nada de útil e pararam de financiar a pesquisa em IA completamente. O dinheiro para a pesquisa em IA sumiu. O pessoal dos laboratórios não conseguia mais pagar estudantes para trabalhar, não conseguia mais comprar computadores, não conseguiam mais fazer nada. Isso durou mais ou menos de 74 até 1980.
quais foram os problemas que levaram a essa conclusão das pessoas, né, de que a IA nunca mais ia servir para nada e que não podia mais gastar dinheiro com IA. O poder computacional era limitado, então muitos problemas reais não podiam ser resolvidos com os computadores que tinha na época, porque demandava muito poder computacional. Isso se deve à intratabilidade de alguns problemas, devido ao que a gente chama de explosão combinatorial. Imagina mais ou menos o seguinte, eu tenho que fazer um programa que soma dois números inteiros. Digamos que sejam dois números inteiros de 1 byte só, 256 valores possíveis. O conjunto de estados possíveis para esse programa é 256 vezes 256 vezes a resposta. Ou seja, com 2 bytes, eu chego em uma quantidade de estados que extrapola os 2 milhões de casas, 2 milhões de estados. Imagina agora se você tiver que trabalhar com um sistema que tenha 3.000 variáveis, cada uma delas com 4 bytes. A quantidade de estados é maior do que a gente consegue representar na memória de qualquer computador existente. Então, isso complica ou inviabiliza, em muitos casos, que sejam usados os algoritmos que estavam sendo usados na época. E isso meio que estancou, isso parou o desenvolvimento de muitas áreas de IA. Outro problema é conhecimento e raciocínio de senso comum. Existe uma série de coisas que a gente consegue fazer porque a gente tem uma carga de informações monstruosa que a gente acumulou ao longo da vida, de que, por exemplo, se eu soltar uma pedra, ela cai. Ninguém precisa ficar te ensinando isso, porque você aprendeu isso ao longo da vida. Se você soltar um ovo, ele também cai, mas além disso, ele provavelmente vai quebrar. Ninguém precisa te ensinar isso, você aprendeu isso ao longo da vida. E a quantidade de informações que a gente aprendeu ao longo da vida e que a gente usa sem perceber é gigantesca. Então, para fazer com que sistemas de IA funcionassem no mundo real, era necessário dotar esses sistemas de IA de todo esse conhecimento. E o trabalho necessário para fazer isso era maior do que qualquer laboratório, qualquer grupo de pesquisa tinha condições de fazer. A gente vai falar de um problema parecido com esse mais ao final da palestra, quando a gente for falar um pouquinho mais sobre visão computacional. E, como eu falei lá no começo, nas definições, a gente tem um paradoxo, que é chamado de paradoxo de Moravec. O que é o paradoxo de Moravec? O paradoxo de Moravec é que algumas coisas que nós consideramos extremamente complicadas são, na verdade, relativamente fáceis de resolver para computadores. Por exemplo, resolver equações matemáticas. A gente considera isso complicado, mas para os computadores isso é relativamente fácil de resolver. Agora, coisas que a gente faz sem pensar, que para a gente é muito fácil, como andar, falar, entender, fala, reconhecer o rosto de pessoas e coisas do tipo, estão entre os problemas mais complicados que a IA tem para resolver. Vários deles não foram resolvidos até hoje. Então, eles acharam que se eles conseguissem resolver, os pesquisadores daquela época, se eles conseguissem resolver jogo de xadrez, equações matemáticas, provas de teoremas, planejamento de linhas de montagem, coisas do tipo, que eles estavam resolvendo os problemas difíceis, mas não era. Esses, na verdade, eram os problemas fáceis. Não que eles sejam fáceis, mas comparados com os outros, eles são o comecinho. Né? E um problema que a gente chama de problemas de enquadramento e classificação, que é a ideia de que, basicamente, a lógica que a gente tinha naquela época, e basicamente a maioria das lógicas que a gente tem até hoje, elas não funcionam muito bem nos problemas do mundo real. A maior parte das lógicas, elas são feitas para lidar com o que a gente chama de mini-mundos. São espaços muito contidos, com uma quantidade de classificações, de elementos, de ações muito pequenas, onde a lógica funciona muito bem. Então, para o mundo aberto, né, para o mundo real, essas coisas, essas lógicas, elas não são muito adequadas. Várias outras lógicas foram desenvolvidas para tentar sanar esse problema. Tá? Então, hoje a gente tem uma situação muito melhor do que a gente tinha na época, mas na época isso foi um complicador muito grande. Tá? E em 1969, o Marvin Minsky e o Seymour Papert, são dois pesquisadores muito importantes, o Minsky era um daqueles que estavam no seminário do Dartmouth, eles publicaram um livro dizendo assim, olha, Perceptron não serve para nada. Por quê?
Porque um perceptron ele é basicamente capaz de fazer o que a gente chama de uma classificação linear. Que é esse ou aqui. Se as coisas que eu quero identificar, elas podem ser separadas por uma linha, o perceptron consegue fazer. Se elas não podem ser separadas por uma linha, como é o caso do ou exclusivo, né, do Shor, então um perceptron não consegue fazer. E aí, se um perceptron não consegue fazer isso, a conclusão deles é que ele nunca ia conseguir resolver problemas complicados. O que eles não levaram em consideração na época é que ninguém usa um perceptron. Nenhuma rede é construída com um perceptron. Você usa dezenas, centenas, milhares, às vezes milhões de perceptrons. Hoje em dia a gente usa milhões de neurônios nas redes neurais. E aí, esse problema aqui, ele deixa de existir. Mas isso, uma vez que ambos os pesquisadores, né, tanto o Marvin Minsky quanto o Papert, eles eram pesquisadores de grande reputação e já tinham feito grandes contribuições para a área de IA, isso meio que matou a área de redes neurais durante mais de uma década. Mesmo assim, houve alguns avanços. Por exemplo, em 74, um algoritmo para treinamento de redes neurais chamado backpropagation foi inventado. Mas ele ficou meio que no limbo. Ninguém usou esse negócio até 1985. Por quê? Porque o Minsky e o Papert tinham dito que redes neurais não prestavam para nada, então ninguém mais queria trabalhar com elas. Mas, felizmente, as coisas avançaram um pouco depois disso aí. Nos anos 80, houve um boom novamente, um impulso novamente na área de inteligência artificial com os sistemas especialistas. Muita gente começou a ter sucesso com aplicações industriais de sistemas especialistas. E aí, novamente, as pessoas concluíram que então sistemas especialistas iam resolver todos os problemas do mundo e aí despejaram um caminhão de dinheiro para desenvolver sistemas especialistas. As pessoas, novamente, tiram conclusões muito precipitadas com muita facilidade. E sistemas especialistas são muito bons. No começo dos anos 80, o governo do Japão ele lançou um desafio chamado Desafio do Computador de Quinta Geração, que a ideia era usar programação lógica para desenvolver sistemas especialistas e criar IA e resolver todos os problemas e ter computadores que conversavam com as pessoas e que faziam um monte de coisa. E aí, como o governo do Japão fez isso, imediatamente o governo da Inglaterra copiou, o governo dos Estados Unidos foi atrás e todo mundo começou a despejar muito dinheiro nessa área de pesquisa. Sistemas especialistas são bons, como eu falei, eles têm muito sucesso em aplicações industriais. Eu acho que eles, hoje em dia, eles recebem um pouco menos de atenção do que eles merecem, mas eles não são o santo graal, eles não são a solução de todos os problemas do mundo, que é o que as pessoas esperavam na época. E aí, quando chegou o final da década de 90, e os sistemas especialistas não entregaram tudo que as pessoas esperavam, eles novamente concluíram que os sistemas especialistas não prestavam para nada e aí cortaram o financiamento da área de IA de novo. Mas antes disso, em 1985, as redes neurais começaram a ganhar força novamente, porque alguém que não tinha lido o livro do Minsky e do Papert achou o paper sobre backpropagation, começou a desenvolver redes neurais usando backpropagation e começou a ter sucesso. Então, a partir de meados dos anos 80, as redes neurais começaram a voltar. No final dos anos 80, a gente teve a publicação de dois livros importantes, o Sociedade da Mente, novamente do Marvin Minsky, falando como ele achava que a mente funcionava. Isso influenciou várias pesquisas de IA na área de tentar entender a mente e não de reproduzir a mente. E a gente teve um trabalho sobre veículos autônomos, que talvez seja um dos primeiros trabalhos sérios que teve resultados sobre veículos que dirigem sozinhos. E, como eu estava falando, como os sistemas especialistas não resolveram todos os problemas do mundo, novamente morreu o financiamento para a área de IA. O Gartner Group ele tem um gráficozinho que eu gosto muito, que é esse aqui, em que eles falam assim, toda tecnologia ela começa com um entusiasmo muito grande das pessoas, e aí eles vão falando, nossa, isso vai resolver tudo, isso vai salvar o mundo, isso vai levar a gente ao paraíso, e aí chega um momento em que as pessoas descobrem que não é assim, ele não vai resolver todos os problemas do mundo, ele não vai levar a gente para o paraíso. E aí elas se decepcionam e falam assim, então isso não serve para nada. E aí, aos poucos, elas vão entendendo qual é o real uso e a real potencialidade daquela tecnologia.
O Gartner Group ele aplica isso aqui para tudo, toda tecnologia nova que aparece, eles jogam nessa curva aqui para ver em que momento que ela está, porque eventualmente vai haver uma decepção e vai ter um vale aqui das desilusões, e depois ela vai ter uma certa retomada. Então, para eles que aconselham investimento das pessoas, etc., eles aconselham investir quando está aqui, né, na subida da curva, ou investir depois do vale das desilusões. Isso aqui foi mais ou menos o que aconteceu com sistemas especialistas no final dos anos 80. Ele chegou no vale das desilusões. Em 93, cerca de 300 empresas da área de IA que estavam investindo em sistemas especialistas tinham fechado já nos Estados Unidos. E as metas do projeto do computador de quinta geração do Japão não foram atingidas no final dos anos 90, que eles tinham dado uma década para tentar chegar lá, e não chegaram também. Mas não houve paralisação total, né? Sempre tem alguém que continua pesquisando. Então, em 91 foi criado... em 93 foi criado o COG. Esse COG ele é um robô que a ideia é que ele vivesse em contato com outros seres humanos e em contato com o ambiente, de modo que ele fosse adquirindo aquele conhecimento de senso comum que a gente tem, mas que as pessoas não têm condições de transportar, pelo menos não tinham naquela época, de transportar para um sistema de computação. Ele ficou ativo durante aproximadamente 10 anos. Eles nunca, infelizmente, conseguiram fazer ele captar as informações da mesma forma que os seres humanos captam. Mas eles conseguiram desenvolver uma série de outras tecnologias que estão sendo usadas em outros projetos, agora que o projeto do COG fechou. Em 91 também teve a Primeira Guerra do Golfo. A Primeira Guerra do Golfo, ela utilizou um sistema de planejamento chamado DART, para planejar linhas de transporte, de armamento e de suprimentos para as tropas dos Estados Unidos. Segundo a estimativa do Pentágono, o que eles economizaram de recursos usando DART na Primeira Guerra do Golfo paga todo o investimento que o governo dos Estados Unidos fez na pesquisa de IA nos últimos 30 anos, antes da utilização do DART. E aí a gente teve um período que a gente chama que eu estou chamando de amadurecimento da IA, que foi de 93 a 2011, em que a gente começou a ter carros autônomos, em que a gente começou a ter computadores realizando grandes feitos, como, por exemplo, vencer o Kasparov numa partida de xadrez. Quem é mais jovem aí, que não nasceu no século passado, que nem eu, né? O Garry Kasparov foi um jogador de xadrez que era considerado imbatível na época dele, ele era um grande mestre russo, e ele era também uma pessoa muito modesta, né? O Deep Blue, ele gastou 3 iterações, né? 3 versões do Deep Blue foram necessárias para chegar em uma que vencesse o Kasparov. E aí, como ele ganhou nas primeiras 2, ele declarou assim, os computadores ainda não conseguem compor como o Mozart, pintar como Michelangelo, ou jogar xadrez como Kasparov. Um cara modesto, né? Aí a gente teve também em 97 a primeira Copa do Mundo de robôs, e a gente teve em 98 o Furby, que é esse bichinho aqui, que dependendo de como você olha para ele, ele pode ser fofinho ou pode ser amedrontador, né? Se você acorda de noite, os olhos dele estão brilhando, provavelmente você vai ficar meio complicado. Ele foi a primeira aplicação de IA para o uso residencial. Ele aprendia frases e aprendia como responder para as pessoas. Então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente continuou tendo avanços. Em 2004, a DARPA lançou... DARPA é a agência do governo dos Estados Unidos que investe em desenvolvimento de tecnologia. Foi daqui que veio a internet, por exemplo. Então, a DARPA lançou o DARPA Grand Challenge, que a ideia era que você tinha que criar um carro autônomo que fosse capaz de percorrer o deserto de um ponto de partida a um ponto de chegada sozinho. Então demorou alguns anos para que ele fosse que o desafio fosse vencido, mas eventualmente a gente teve 4 vencedores, 4 carros que conseguiram atravessar o deserto todo, sem estrada, detectando obstáculo, detectando buraco, detectando tudo, e chegar, e é uma distância razoável, não lembro exatamente agora, mas é algo em torno de 300 quilômetros de distância. Tá? Nos anos 2000, a gente teve 2 sondas espaciais explorando Marte.
que é um feito excepcional por dois motivos. Primeiro, para a gente ter conseguido chegar em Marte, e segundo, por elas conseguirem estar lá e funcionar explorando o terreno durante tanto tempo. A gente teve também, no começo dos anos 2000, as primeiras iterações do ASIMO, que é um robô humanoide que a Honda desenvolveu durante vários anos. O ASIMO, ele gerou uma série de tecnologias diferentes, né? Ele não foi só um projeto para mostrar, né? E em 2011, a gente teve um marco enorme, que foi o fato do Watson, da IBM, vencer um jogo chamado Jeopardy. Esse Jeopardy, ele é um jogo em que competidores têm que tentar responder perguntas aleatórias feitas pelo apresentador, né? É claro que existe um banco de perguntas e elas são sorteadas, mas o Watson, ele tinha que não só responder as perguntas, né? Ele tinha que ouvir a pergunta, interpretar o que ela estava dizendo, formular a resposta e responder em linguagem natural. Então foi um feito violento. O Watson hoje é um dos principais produtos da IBM. Ela ganha muito dinheiro com o Watson, principalmente na área jurídica. O Watson lê pilhas e pilhas e pilhas de documentos, identifica quais são as informações dentro desses documentos que os advogados precisam e oferece sugestões de como os advogados devem montar a defesa dos casos. Tá? E a partir de 2011, a gente começou a ter IA no bolso, né? As assistentes pessoais da Apple, do Google, da Microsoft, da Amazon, elas todas são capazes de fazer mais ou menos o que o Watson fazia. Elas interpretam linguagem natural, identificam qual é a ação para ser tomada e aí executam aquela ação. É parte do nosso dia a dia, então às vezes a gente não para pensar exatamente no quanto isso é incrível. Mas você ter uma máquina que é capaz de conversar com você, identificar o que você está perguntando e responder, é uma coisa que era impensável 80 anos atrás. Quer dizer, fora do reino da ficção, né, era impensável 80 anos atrás. E aí nós chegamos no momento presente, né, 2011 para cá, em que os métodos tradicionais, os métodos clássicos de inteligência artificial, eles começaram a perder força, ou perder pelo menos visibilidade, e a parte de aprendizado de máquina, que eu estou chamando aqui de Deep Learning e Big Data, né, ela começou a tomar mais força. O que é essa parte de aprendizado de máquina? É quando você tem um algoritmo geral, que é capaz de resolver vários tipos de problema, desde que parâmetros dentro dele sejam ajustados. Só que esses parâmetros não são ajustados por pessoas. Existe um outro algoritmo, às vezes é parte do mesmo algoritmo, que analisa um conjunto de dados e, a partir desse conjunto de dados, determina quais são os valores necessários para os parâmetros do primeiro algoritmo para que ele funcione bem. Então, no caso de redes neurais, por exemplo, aprendizado de máquina consiste em ajustar os pesos das conexões entre os neurônios. Existem uma série de outros algoritmos de aprendizado de máquina em que o processo é, em essência, o mesmo. Analisar dados para tentar identificar quais são os valores que serão ajustados para determinados parâmetros, de modo que o algoritmo funcione para classificar ou para inferir valores conforme for o caso. Então, nós temos aqui uma linha do tempo, mais ou menos, de como foi a evolução do Deep Learning. Algumas dessas coisas nós falamos ao longo da apresentação até agora. Então, a gente teve a definição do McCullough-Pitts, lá do que seria um neurônio. A gente teve a definição de perceptron, a gente teve o livro que trouxe o problema do exclusivo. Algumas coisas a gente acabou pulando, como, por exemplo, a gente falou sobre backpropagation, mas a gente não falou sobre SVM, porque eu achei que estava um pouco fora do escopo, e não deu a definição do que seriam as redes neurais profundas. Mas a ideia é, uma rede neural é um conjunto de neurônios organizados em camadas. Uma rede neural profunda é uma rede neural que tem um monte de camadas. Em essência, é isso. E uma coisa que não está naquela linha do tempo é o ImageNet. Nós falamos em pelo menos 2 ocasiões até agora que conhecimento comum
ele é extremamente importante para resolver problemas do mundo real. E esse conhecimento comum nós acumulamos ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, mas tipicamente os grupos de pesquisa, os laboratórios, eles não têm condições de formalizar esse conhecimento todo para colocar em um sistema. O COG ele tentou fazer isso com um robô que fosse viver entre as pessoas, digamos assim, mas não teve muito sucesso. E o ImageNet foi o primeiro grande trabalho que teve sucesso nessa empreitada. O ImageNet ele foi um projeto que reuniu mais de 1 bilhão de imagens e colocou mais de 50 mil pessoas para catalogar essas imagens e marcar nessas imagens quais eram os objetos que estavam lá, se tinha um gato, se tinha uma panela, se tinha uma porta, se tinha um carro na imagem, aonde estava esse gato, ou essa panela, ou essa porta, ou seja lá o que fosse. E gerou uma base enorme dessas imagens catalogadas, marcadas, e usou redes neurais com essas imagens, né, e treinou uma rede neural com essas imagens, e a partir daí eles conseguiram desenvolver um trabalho fenomenal. Essa foi a pesquisadora que estava à frente do trabalho com a ImageNet. Tem o link para a palestra dela, ela deu uma palestra, um TED Talk, sobre como foi o desenvolvimento do ImageNet. Eu recomendo fortemente assistir, né, essa palestra que esses slides que eu estou colocando para vocês, eles vão estar disponíveis mais tarde no meu site. Então, se vocês quiserem acessar o link depois, vocês podem, e eu recomendo fortemente. Ou vocês podem procurar pelo nome, Fei Lin TED Talk. É o primeiro link que vem no Google. É uma palestra muito interessante. O que é Big Data, né? Big Data é um conceito meio vago, porque ele diz respeito basicamente a você trabalhar com aprendizado de máquina usando grandes volumes de dados. É basicamente o que a ImageNet fez. Criar grandes volumes de dados que possam ser usados com esses algoritmos de aprendizado de máquina. É claro que grandes volumes de dados trazem também grandes problemas. O principal deles é performance e capacidade de processamento computacional. Então, existe uma infraestrutura diferenciada para tratar esses enormes volumes de dados. Mas hoje nós estamos gerando dados em uma velocidade assustadora. Né? Na palestra de ontem sobre ética foi falado sobre isso. Né? A quantidade de dados que é gerada em 1 segundo, ela é mais do que qualquer ser humano é capaz de analisar numa vida inteira. Então, dados não faltam. E aí a tendência é que Big Data continue sendo um tema importante nos anos que vão vir pela frente. Então, a gente teve alguns outros eventos importantes de 2011 para cá, mas nós estamos um pouquinho estourando o tempo, né? Na verdade, quase meia hora de estourando o tempo. Mas uma última coisa que eu queria falar com vocês, que eu considero muito importante, é sobre esse desenvolvimento aqui, que são as deepfakes. Deepfakes são imagens ou vídeos que são gerados por uma rede neural a partir de imagens ou vídeos que já existem, mas onde eles mudam alguma coisa. Aqui, nós temos o rosto do Nicolas Cage falando as mesmas falas, com os mesmos trejeitos, com o mesmo movimento da atriz original. E eu sei que a imagem não deve estar muito boa, mas se vocês procurarem por isso na Wikipedia depois, vocês vão ver que é praticamente impossível reconhecer que não é o Nicolas Cage de verdade falando na imagem aqui. Isso é muito divertido, mas é extremamente perigoso. Porque até hoje, nós aceitamos fotos e vídeos como provas de que as coisas aconteceram. Mas o que acontece se você é preso, por exemplo, e aparece um deepfake de você roubando alguma coisa? Como provar que não foi você? É um desafio muito grande que a IA está colocando para a gente nos próximos anos. O Facebook está preocupado com isso, e esse ano ele lançou um desafio para tentar criar tecnologias para se contrapor a esses deepfakes. Ele lançou um desafio para detecção de deepfake, e o desafio está em aberto. Se algum de vocês estiver interessado, né, com certeza vai fazer nome. E IA é a próxima grande coisa.
essa é, em linhas gerais, a forma como IA se comportou dos anos 50 para cá. Nós tivemos 2 grandes invernos. Quando as pessoas acham que a IA vai resolver todos os problemas do mundo, eventualmente ela estanca, e aí você tem um vale das desilusões aqui. E aí começa o ciclo de novo. No momento, a gente está mais ou menos aqui. Um crescimento explosivo. Se o passado serve de lição, é muito provável que em algum momento a gente vai cair em um outro vale das desilusões aqui. Porque as pessoas acham que a IA vai resolver tudo, e pode ser que ela acabe criando mais problemas do que vai resolver. Mas, se o passado serve de lição também, a gente vai se recuperar desse próximo vale em algum momento e vai voltar ao desenvolvimento da IA. O Stephen Hawking declarou alguns anos atrás, antes dele morrer, evidentemente, que inteligência artificial vai ser a melhor ou a pior coisa que já aconteceu para a humanidade. Eu concordo com ele. Vai ser a melhor ou vai ser a pior. Não sei qual dos dois ainda. Então, agradeço àqueles que ficaram aí durante esse tempo todo. E, caso haja perguntas, eu vou fazer o melhor que eu puder para responder. Obrigada, Jefferson. Nós estamos aguardando aqui as perguntas no YouTube, né? Pedir às pessoas para adaptarem as perguntas para a gente transferir para você. Existe um delay entre o RNP que a gente usa e a transmissão pelo YouTube. Então, por isso que às vezes a gente fica paradinho. Mas, enquanto isso, eu gostaria de agradecer, que eu achei a palestra maravilhosa, foi ótimo, eu acho que esclarecedora, abriu muito a mente das pessoas. É a primeira vez que eu estou te vendo falar, achei sua forma didática maravilhosa também, parabéns. Obrigado, agradeço. Bom, Zé Geraldo, não apareceu nenhuma pergunta não, né? Por enquanto não, Rosilene, mas eu estou de olho aqui. E aproveitar, estou com o áudio do encontro, agradecer ao Jefferson, né, pela excelente palestra. Realmente ele tem ele tem uma excelente didática. Né, tem uma fala serena, né, então eles são total controle sobre o assunto, né. Parabéns, Jefferson, realmente excelente e esclarecedor. Né. Obrigado aí por compartilhar conosco aí essas informações interessantíssimas. Eu vou ficar de olho aqui, Rosilene. Se alguém perguntar, eu passo para cá. Tá bom? O Leandro está passando uma pergunta agora. Francisco Bolt. O professor Francisco, então, perguntou assim, toda ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal. Como cuidar para o bom uso da IA? Professor Francisco, perguntas difíceis, né? Olha, eu não tenho a resposta para essa pergunta. Eu acho, na minha opinião, na minha honesta opinião, ninguém tem uma resposta definitiva para essa pergunta. O que eu acredito, assim como no caso de qualquer outra ferramenta, é que a gente precisa ter algumas regulamentações. Eu passei um pouco rápido, porque
a gente estava sem tempo, mas em em 2015, nós tivemos uma carta aberta assinada por mais de 3.000 pesquisadores da área de inteligência artificial, pedindo a proibição de sistemas de armas autônomos, ou seja, que a gente não tivesse droides, ou drones, ou tanques autônomos que fossem controlados por IA e que fossem usados em guerra, que fossem matar pessoas. Imagina o seguinte, você tem uma máquina que é capaz de reconhecer o que é uma pessoa, é capaz de dirigir sozinha, é capaz de desviar de buracos, etc., sozinha, é capaz de calcular a melhor rota entre 2 pontos, ou que consome menos combustível entre 2 pontos, e que podem se comunicar formando uma rede, por exemplo, e fazer um mapa em 3D de todo o terreno e de onde estão cada uma das pessoas. Esse tipo de arma seria praticamente impossível de parar. Se você coloca um conjunto de armas como essa num campo de batalha, as pessoas que estão lá, elas estão mortas, elas não têm chance de defesa. Esse tipo de arma, ele estaria na mesma categoria de armas químicas ou armas biológicas, são coisas que impedem a defesa de quem está lutando. Então, a IA permite fazer isso? Permite. Se as pessoas quiserem fazer isso, elas vão fazer? Vão. Então é necessário algum tipo de tratado, algum tipo de acordo, algum tipo de regulamentação para que não façam. Assim como existe para não uso de armas químicas, para o não uso de armas biológicas, mesmo durante a guerra. Em qualquer conjunto grande, qualquer população grande de indivíduos, né, de pessoas, vai haver aqueles que vão tentar obter benefício próprio, mesmo que isso cause a morte ou mesmo que isso cause o sofrimento dos outros. Não adianta, na minha opinião, esperar que a simples conscientização vá resolver o problema. Eu acredito que é necessário regulamentação, né? Eu não sou um grande cientista, então não estou entre esses 3.000 aqui, mas se tivessem me convidado para estar, eu estaria, eu teria assinado a carta. Bom, eu acho que a palestra foi tão esclarecedora que as perguntas parecem ter acabado. É uma palestra mais informativa, né? Então, eu espero que as pessoas tenham aproveitado pelo menos um pouco, tenham gostado do que ouviram, tenham achado interessante. E desejo a todos um bom dia, um bom resto de semana. Ô Jefferson, eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação, tá certo? Foi um prazer a gente poder contar com você aqui nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFES Campo Serra, que desde 2018, né, eu tenho coordenado essas atividades lá no Campo Serra, 2018, 2019, só que no formato totalmente diferente, a gente conseguiu levar muitas pessoas lá para dentro do campus, pessoas externas, escolas do estado, municipal, e os próprios alunos, e agora a gente se deparou fazendo essas palestras virtuais, que tivemos um problema, né, a gente pede até desculpa, né, pelo atraso, mas aconteceu o problema na conexão entre o RNP que a gente usa e o YouTube. Gostamos de estabelecer a conexão entre os dois para fazer a transmissão. E peço desculpa, né, as pessoas pelo atraso e te agradeço pela presença, tá certo? Pela cooperação. Espero contar com você nos próximos vários anos que ainda estaremos juntos lá no campus, né? Espero que sim. Muito obrigada.
Que agradeço o convite. Geraldo, Leandro, vamos encerrar então? Meninos e meninas, né? Eu estou acostumada tanto a falar meninos e meninas com os meus alunos. Eu gostaria de fazer um comunicado que, infelizmente, ontem, no final da tarde, o pesquisador do INPI, Edson, suíço, nos comunicou da impossibilidade de estar presente hoje para fazer a palestra que a gente havia divulgado. Ele iria falar sobre patentes e sobre propriedade intelectual. Mas ele deixou o e-mail dele, tá certo? suíço@inpi.gov.br, para qualquer dúvida que vocês tenham, poder escrever para ele, que ele irá respondendo os e-mails sobre isso, sobre patente e propriedade intelectual, sobre também a nova legislação das startups, que está entrando em vigor esse ano, que está sendo discutida, já começou, acho que um mês atrás foi lançado, e que eu acho que vai ter um facilitador para quem tiver startup para registrar patente e propriedade intelectual. Então, eu não estou por dentro disso, estou sabendo por alto, sabe? Mas ele, como trabalha lá, ele que é o analisador, analisa os processos de pedido, vai poder conseguir responder isso para vocês. Tá certo? Então, é suíço@inpi.gov.br. Bom, estamos encerrando nossas atividades dentro da Semana Nacional Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020, né? Estou em 2019, 2020. Gostaria de perguntar se que o professor Leandro, o professor Geraldo, né, nosso diretor, e o professor Jefferson, quiserem falar um pouquinho para despedir. Vamos lá, Rosilene. O Leandro ainda não ligou a câmera dele, né? Então, assim, vou aproveitar a oportunidade. Bom, eu tive a oportunidade de acompanhar ontem e hoje, gostei muito do formato, das palestras e da maneira como a gente interagiu com o público, né? Queria até relatar que a gente tomou alguns cuidados, né, do evento, eu falei com a Rosilene, em relação à invasão cibernética. Teve um evento do IFES, em outra ocasião, que teve problema de invasão. Não mudamos o sistema, na verdade, já ia ser assim, mas reiteramos a preocupação com a questão da invasão que aconteceu em outro evento do IFES, no evento NAPNE. Então, um modelo muito bom, bem feito, né, essa interação entre RNP e YouTube, né, tudo certo. Esse probleminha que nós tivemos inicialmente, aí conseguimos resolver rapidamente, né. A palestra do Jefferson fechou, e a última palestra não pôde acontecer, mas é inerente à nossa questão, foi o próprio palestrante que pediu para cancelar, mas a Rosilene deu o link aí, o e-mail, para quem puder falar com ele pessoalmente, né. Bom, no geral é isso, pessoal, eu estou feliz pelo evento, quero parabenizar a Rosilene, Leandro e todos que se envolveram, quero parabenizar os palestrantes, né, e todo mundo, todos os docentes, servidores administrativos. Parabéns a todos. E ano que vem, Rosilene, acredito que a gente vai voltar. A gente pode até ter palestra, porque fica interessante, mas ano que vem, com a vacina da Covid, a gente vai voltar pelo formato presencial. Provavelmente vai ser até um formato híbrido, né? Que agora tudo é híbrido, né? A tendência agora é ser tudo híbrido, em todos os sentidos. Na nossa vida privada, na vida pública, profissional. Mudou todo o esquema de trabalho do mundo todo. Vocês estão vendo que eu estou aqui em casa. Hoje eu tive uma reunião com o Jardim de manhã e agora à tarde resolvi acompanhar aqui de casa. Eu não fui para o IFES da Serra hoje, vou amanhã cedo. Então, a tecnologia permite essas coisas, de dentro da nossa casa poder acompanhar eventos interessantíssimos, tá? Rosilene, querida, parabéns, show de bola. Leandro, e o compartilhamento da sala de RNP dele, que viabilizou o evento, Jefferson, tá? O Paulo de Souza ontem, e o Richard ontem, né? Todos estão de parabéns, muito obrigado, fechamos com chave de ouro, e eu volto a palavra para você, Rosilene, valeu, querida. Leandro, Jefferson. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o professor Jefferson pela palestra, muito bacana, muito legal, gostei muito.
Espero poder contar com uma colaboração não só dele, como dos professores também da Coordenadoria de Informática, né? Em outros eventos também. Quem sabe no próximo ano, na própria Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E parabenizar a professora Rosilene pela condução dos trabalhos e pela iniciativa de sempre escrever o projeto para o CNPq, para participar oficialmente, né, da semana. E agradecer também ao público presente que acompanhou aí pelo YouTube, que fizeram as perguntas, não só hoje, como ontem também. É uma alegria, estamos muito gratificados com a presença de todos aí, participando do evento que a gente tentou fazer da melhor maneira possível para vocês. É isso, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Bom, eu agradeço novamente pelo convite. Acho extremamente produtivo, digamos assim, que existam essas palestras, esses eventos na Semana Nacional de Tecnologia, né? Parabenizo a Rosilene pela organização e espero que todo mundo tenha aproveitado bastante as palestras, porque tirando a minha, né, teve conteúdo muito bom. Ô, modéstia, hein? As três foram maravilhosas. Eu gostaria de agradecer novamente ao Richard, ao Paulo e a você, porque contribuíram muito. Sem vocês, a gente não conseguiria fazer, e vocês três foram assim. A partir do momento que a gente convidou, vocês se mostraram assim, solidários e com vontade de participar junto com a gente. Isso é muito bom. Muito obrigada mesmo, tá? Aí a gente pôde contar com profissionais das áreas específicas, falando cada um dos interesses. E o Campo Serra está lá para vocês visitarem, conhecerem os nossos cursos, conhecerem os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, as nossas extensões. Então, a gente faz muita coisa lá dentro. De vez em quando, dei uma olhadinha no site para saber das novidades. E eu acho que por hoje a gente poderia já encerrar, agradecer. Sem vocês, ouvintes, né, não teria acontecido. Eu gostaria de agradecer os ouvintes de ontem, os ouvintes de hoje, pela participação. Muito obrigado. Espero que a gente tenha ajudado muito a compreender um pouquinho do que está acontecendo atualmente no mundo, né? Que são assuntos completamente atuais. Obrigada a vocês por estarem aqui conosco, tá? Uma boa tarde e até ano que vem, né? Híbrido, né? Que eu acho que vai ser híbrido. A gente vai fazer, podendo fazer presencial, a gente pode fazer uma parte híbrida para a gente poder conseguir atingir mais pessoas também. Uma boa tarde para todos. Boa tarde. Boa tarde.